somos Giovanni e Rodrigo. Em 2022, deixamos nossa vida tradicional e saímos de Mauá, São Paulo, com nosso motorhome rumo a uma incrível expedição pelas Américas com destino ao Alasca. Já conhecemos lugares incríveis e temos muitos outros para conhecer. Se inscreva no canal e ative as notificações para nos acompanhar nessa jornada. Bom dia, meus amigos! Bom dia, povo! Já acordamos, já estamos na estrada, são 7h27. Saímos aqui do posto de combustível, onde tivemos uma noite muito boa, aqui perto de Tapachula, no México. E agora vamos pegar a estrada. Hoje temos aí uma previsão de quase 9 horas de estrada, 626 quilômetros. Então hoje vai ser um vídeo de rotina na estrada. E serão, na verdade, 2 dias de estrada, hoje e amanhã, e vocês vão acompanhando a gente por aí. O dia vai ser bastante movimentado, bastante corrido, estrada, mas a gente percebeu que as estradas aqui aparentemente são muito boas, algumas pedagiadas, outras não. A gente pretende ir pelas não pedagiadas porque o tempo está dando praticamente o mesmo de distância, então vamos pela que a gente economiza mais. Bora lá! Adelante. Muchas gracias. Voy a parar acá y ver. Gracias. Pessoal, paramos aqui, fomos parados, tem um controle migratório. A gente rodou aí, sei lá, uns 30 quilômetros. Aí ele pediu só o passaporte pra ver se estava tudo certinho e deixou passar. Só que ele falou que o pneu aqui tá baixo desse lado. Tá baixo aí, Igor? Hã? Será que tá furado? Tá murcha. Tá Tá furada. Eita. Vamos ter que fazer uma parada então. Gente, sempre nesses dias que a gente tem que fazer muitos quilômetros por dia, o pneu fura, né, amor? Ai, God. Vamos achar uma, sei lá como chama aqui, uma pincheira, uma borracharia. E aqui também tem a parte de aduana. Não sei se ele vai pedir a documentação do carro. Mas como não podemos gravar na fronteira, eu acho que aqui também não podemos gravar, né? Qualquer coisa eu volto, falo aqui com vocês. Tuxtepec. É cerca hacia Veracruz. Bom, levou o documento do carro, vamos ver. Estos papeles ténganlos en la mano, Ya. ¿vale? Pero en sí nosotros como autoridad aduanera somos los únicos para poder revisar Ese papel. este papel. Guardia Nacional. Soy guardia nacional, pero aparte tengo Con las aduanas. de aduanas. Ya. Aparte de ser militar, tengo la carrera de oficial. Bom, saindo aqui da aduana, fui super tranquilo. Ele só revisou os documentos. Nos disse que eles são os únicos que pedem essa autorização aqui da aduana de importação do veículo. Esse documento que a gente falou que deram pra gente na fronteira, que a gente pode ficar com a casa rodante aqui por 10 anos. Temos permissão. A casa rodante tem permissão para ficar aqui por 10 anos, porque a gente não tem, né? E ele falou, ele orientou a gente a tirar cópias, porque se alguma outra autoridade de trânsito, alguém pedir, pra gente só entregar a cópia. Esse original sempre com eles, que são da aduana. E agora, meus amigos, temos que procurar uma borracharia para poder arrumar esse pneu aí que tá furado. E aqui se chama Talacha ou vulcanizadora. Vamos ver. Tem uma aqui, vamos ver se a pessoa tá aqui, né? Talachera. Talacheira. Tá aqui. Bom, eu coloquei ar pelo menos pra gente poder sair com ele tranquilo, né? E aí a gente procura algum lugar. Vamos ver se ele baixar, né? Mas vamos sacar dinheiro que a gente vai ter que ter dinheiro para fazer o reparo se for o caso, né? Aqui a gente não fez o reparo porque
Eles não aceitam outra moeda. Não deu tempo da gente sacar ontem, Ainda né, não, gente? né? A gente entrou ontem à noite no país. Que a gente trocou, A gente gastou, né? gastaram com a Com a gente. fumigação. Fumigação, com o dinheiro para pagar o lugar para dormir. Mas tá bom. Vamos seguir. A gente procura um banco, saca. E aí se eu ver que baixou mais, aí eu procuro uma janteria aí. Desviamos aqui do caminho, já saímos da rodovia para chegar numa cidadezinha. Vamos buscar um caixa eletrônico para a gente poder sacar dinheiro, né? Porque já vimos que é totalmente necessário. Rodrigo estacionou o carro, vim aqui. Ah, a gente tem caixa eletrônico aqui. Vamos ver se eu consigo sacar. Aí. Deu certo, já consegui sacar plata, saquei dinheiro pra gente poder ter. Já que vamos ter que passar aí numa borracharia e para outros imprevistos também, né? É bom ter dinheiro na mão. A gente viu que não todos os lugares aqui aceitam cartão, então a gente tem que ter dinheiro. E voltamos aqui para a rodovia Max 200 e vamos seguir viagem, galera, até achar uma nova borracharia pelo caminho. Meus amigos, achamos uma borracharia, uma vulcanizadora. Vamos parar aqui. Vou tentar arrumar esse pneu aí pra gente poder seguir viagem depois mais tranquilo, né? Esse pneu aqui tá furado mesmo. Aparentemente temos aqui um furo, um rasgo. Vamos ver o que é isso aqui. Pode ser que seja um preguinho, não sei. A gente tem que trocar esses pneus, meus amigos. Bom, vai ter que reparar mesmo. É aquele buraquinho lá que a gente achou. E ele vai colocar um reparo novo lá pra nós. Aí se vocês repararem ali, ó, ele tem já um reparo, tá vendo? Ali dentro, ó. Só que deve ter aberto, né? Abriu, acho que não segurou a pressão, vamos ter que colocar um outro aí. Lembrando que eu vou trocar esse pneu lá, aqui no México mesmo, uma cidade um pouco maior, para aí quando a gente for entrar nos Estados Unidos ele já esteja novinho. Enquanto o Rô tá ali, junto com o borracheiro, tentando trocar esse pneu, vou aproveitar e fazer nosso café da manhã, porque como saímos muito cedo, a gente não tem muita fome de manhã. Vou fazer o cafezinho agora que a fome já tá apertando. A vista não é das melhores, não é aquelas vistas instagramáveis, mas é o que tem pra hoje. Café com vista, hein, amor? É rotina nossa comer na borracharia, né? Tá virando rotina, gente. Bom, e no outro vídeo lá na Costa Rica a gente já tinha falado pra vocês que nossos planos são de trocar os pneus aqui no México, né? Então, até a gente trocar o pneu, às vezes ele fura. Bom, até um pneu novo pode furar, mas eles estão precisando ser trocados mesmo. Ainda estão bons, não estão carecas, né, claro. Mas a gente quer trocar pra poder seguir viagem depois lá pros Estados Unidos e Canadá até chegar na Alasca. Enquanto a gente espera o reparo, um reparo maior aí chegar pra poder pôr no pneu, o que eu vou fazer? Já vou adiantar nossa salada de fruta pra gente poder comer mais tarde. Já deixo picadinha, deixo na geladeira, depois só pegar e comendo enquanto a gente tá dirigindo. Já que hoje a gente tem muito tempo de estrada, não dá pra ficar parando toda hora pra comer também, né? Ah, e agora ele colocou aí, ó, um reparo bem maiorzão, tá vendo? Vai durar aí um bom tempo aí pra gente poder seguir viagem. Isso aí. Pneu instalado de volta. Ele colocou aqui o pneu que era o interno pra fora. Ele comentou que esse aqui tá em melhor estado, então é melhor ele ficar pra fora. E o que ele fez no reparo ficou pra dentro. Tudo ficou aí 200 pesos mexicanos. Bora seguir viagem, meus amigos? E já estamos seguindo viagem. Bora para mais um trecho dessa viagem longa, hein, gente? Ainda faltam 7 horas e 42 minutos, de acordo com o Waze. Vamos chegar em torno de 6 horas e sem paradas, né, gente? Mas nossa salada de fruta já tá pronta para a próxima refeição. E depois é o almoço. E aqui na frente tem uma inspeção fitossanitária. Ó, o pessoal tá passando, espero que a gente não... eles não tirem nossas frutas.
Bom, só fruta que a gente tem também agora. Ovos. Onde que tá passando? Não estão parando ninguém, não. Passamos, minha gente, não precisa parar. E olha, tem vários banheiros públicos assim, ó, que a gente viu no caminho, nessas paradas aqui de polícia. Muito legal. Preparei toda a salada de fruta, deixei lá atrás. Agora fui buscar rapidinho pra gente poder comer e comer viajando, né? Pra gente não parar. Ainda faltam 5 horas e 52 minutos, 400 quilômetros. A gente vai tentar fazer isso hoje ainda. O motorista tá aqui, segue firme e forte, né, amor? Eu quero dirigir pelo menos até o anoitecer, o próximo dele, né? Então a previsão aí tá dando 6 horas da tarde, então vai estar claro ainda. E a gente poder parar o mais próximo possível para amanhã a gente completar o nosso percurso. Até agora a gente não pagou nenhum pedágio aqui no México. As pistas que nós pegamos até o momento são duplicadas, bom estado de conservação. Algumas partes assim com um pouco mais de ondulações, né? Mas nada que seja buraco, esburacado, ou aqueles asfaltos remendados. Então, tô gostando da qualidade das pistas e ainda mais não pagando, né? A gente tá tentando evitar pedágios aqui porque sabemos que há algumas autopistas que tem um custo bem elevado e a gente vai tentar fazer os trajetos que nós temos a fazer evitando ao máximo essas autopistas. E só foi o Rodrigo falar da qualidade da pista que mudou tudo. A gente pegou uma outra rodovia que o Waze mandou e agora não é mais uma pista dupla, é só uma pra ir e uma pra vir e cheia de buracos. Olha isso, gente. Tem que ficar se equilibrando pra não cair em um. E olha um incêndio ali na frente. Quando a gente saiu lá do posto de manhã também tinha um incêndio lá onde a gente tava cheio de fumaça em volta. E aqui também, olha isso. Isso aí tá parecendo combustível, isso aí não tá parecendo mato, ou é uma queimada muito grande. Tá preto, né? Estranho, né? Mais perto isso aí. Parece forte, né? Meu Deus. É no mato mesmo. Mato. Nossa, que dó, né? Putz. E estamos mudando aqui para o estado de Oaxaca. Novo estado aí, no segundo estado do México. Opa, e a pista melhorou. Melhorou bem a pista, hein? Acho que tava ruim porque era divisa. Estados. Pode ser. Na divisa às vezes acontece isso, né? E olha, gente, o México tem 32 estados. Tem mais estados que no Brasil. Vocês acreditam nisso? E eu quero saber se vocês gostam desses vídeos aí que a gente faz de estrada, com a nossa rotina na estrada, como que é. Deixa aí nos comentários se vocês gostam ou se vocês preferem quando a gente vai visitar alguma cidade, lugar turístico. O que vocês gostam mais de ver aqui no canal. Mais uma parada aqui da Guarda Nacional. Pediu documentos, passaportes, documento de imigração. Aí chamaram outro cara que acho que é da aduana. Da migrações também. Da migrações também? É da migrações também. É tudo controle migratório. Eles estão aí para verificar realmente esses imigrantes que acabam vindo aí. Agora o que eles fazem eu não sei, porque a gente, desde que entrou no México, a estrada tá cheia de imigrantes fazendo uma caravanas em sentido aí aos Estados Unidos. E a gente viu vários aí na pista. E tem muito desses controles fronteiriços, assim, controles migratórios na pista.
E aí ele viu o nosso, perguntou até a questão dos 7 dias. A gente falou, não, a gente vai regularizar essa questão, né? Como a gente está no prazo ainda, a gente pode regularizar. E aí não questionaram muito não, é só mais para verificação mesmo. E gente, dá tanta dó de ver esse povo andando, caminhando. A gente tá no começo do México. Eles vão rodar o México inteiro, andar o México inteiro até chegar nos Estados Unidos. E tem famílias com crianças. Nossa, famílias inteiras. Dá muita dó, dá vontade de dar carona, mas a gente não pode dar carona. É bem complicada a situação. Pra gente poder fazer xixi e o motorista dar uma esticada nas pernas e já vamos seguir viagem. Vamos aproveitar, abastecer e almoçar. E tá quanto o litro do diesel aqui, amor? O litro do diesel está 24,25 pesos mexicanos. O litro, né? Não é galão. Litro. Exato. Depois a gente deixa a conversão, nós colocamos aí uns 40 litros. Esse diesel não é o S10, ultra baixo enxofre. Ele é um diesel normal, então eu vou colocar no menos. E vamos almoçar, galera. Tô esquentando aqui a comida que eu já tinha, arroz, carne com batata, e vai ser isso nosso almoço hoje, para depois poder seguir viagem. E o motorista tá aqui descansando um pouco, porque merece, né, amor? Já dirigiu bastante hoje. Nossa. Ainda tem um trecho grande pela frente. Umas 4 horas. Meus amigos, almoçamos e agora bora seguir viagem. Bora, povo! Bora que tem chão pela frente! Vamos, México! Escurecendo, o sol já se pôs. Ainda falta 1 hora pra gente chegar, mais ou menos 69 km. A gente pegou uma estrada, no começo tava meio boa, no meio ficou bem ruim. Agora melhorou também. Vamos ver se os 70 km que faltam, se eles são assim desse jeito. Se for, tá ótimo. E a gente escolheu vir por essa via porque ela tava dando 1 hora a menos do que a outra, a autopista. A autopista, além de ser pedagiada, ela ia demorar 1 hora a mais. Então a gente decidiu vir pra cá.
E acho que até o que a gente chegou aqui foi uma boa escolha, né, amor? Economizando aí os pedágios que do México são historicamente altos, das autopistas são muito caros. A gente está numa pista até que valeu a pena. Chegamos aqui próximo à cidade de Tuxtepec e paramos num posto de combustível, um posto muito grande. E o Rô tá falando, nossa, aqui tá me lembrando muito o Brasil, esses postos de combustível bem grandes, dá pra você parar, estacionar. E essa estrada que a gente passou com um monte de canaviais também lembra muito o interior de São Paulo. Eita, tem visita aqui, tem visita. Ele foi dar uma andada porque tava cansado de ficar sentado, né, mãe? Coitado. Motorista Quantas horas trabalhou hoje? Saímos 7h30 da manhã. 12 horas, seus amigos. São 8 horas 8 agora. e meia agora. Pequenas paradas, né? Só pra arrumar o pneu. Foi E uma hora. pra comer, foi rápido pra comer, porque já tava pronto, foi só esquentar. 40 minutos. Só isso. Umas 2 horas de paradas pelo menos aí pra gente ir no banheiro também. Então rodados mesmo quase 10 horas aí. E vou mostrar aqui o posto pra vocês. Olha que grande esse posto. Enorme, tem uns caminhões estacionados ali. Uma conveniência, uns banheiros aqui do lado. Só achei banheiro masculino, amor. Você foi ali? É, Só um banheiro masculino e ducha. É pra caminhoneiro, né? É isso que eu percebi. Desde outro país que a gente passou também, não tinha banheiro feminino. Tava comentando com a G que o México tá me lembrando muito o Brasil. Esses postos de estrada, pelo menos São Paulo ali você passa num monte de canavial. E sei lá, o clima também, as pessoas, tá me lembrando muito o Brasil, muito. E tá quente aqui, hein? Tá bem quente. Tá uns quase 30 graus, né? À noite, ó. Ó, 28 graus que a gente chegou agora, mas deve estar uns 30 graus. E agora vamos jantar alguma coisa e descansar, né, amor? Que amanhã tem mais. Amanhã tem mais mas é um trecho menor, a gente quis adiantar bastante hoje. Aproveitar que era domingo, Menor né? assim, Tem né? menos fluxo hoje. São 5 horas de viagem ainda, né? Mas é bem menos do que a gente rodou hoje e provavelmente estradas mais de qualidade, né? A gente, para ir para onde a gente, o nosso destino tem opções sem pedágio e com pedágio, mas aí eu acho que vale a pena a gente pagar o pedágio porque é uma região montanhosa. Então, amanhã a gente mostra o caminho para vocês. Então, até amanhã, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Bom dia, meus amigos. Bom dia! Mais um dia aí no México, mais um dia de correria na estrada para a gente chegar até o destino aí que a gente quer. Hoje faltam apenas em torno de 340 quilômetros para lá, em torno de 5 horas de viagem. Então vai ser pelo menos metade do que a gente fez ontem. Ontem foi um dia bem corrido aí, como vocês viram. E hoje a gente vai sentido a esse destino, na manhã. Provavelmente vamos pegar algumas vias aí com pedágios. E aí a gente já aproveita e mostra para vocês alguns preços de pedágio aqui no México, como são, já que são tão polêmicos. A gente sabe que dá para fazer desvios, mas a gente quer hoje passar por ali porque a parte que nós vamos pegar é montanhosa, então melhor a gente ir por uma estrada pedagiada e se a gente precisar de qualquer coisa, tem aí o socorro da via em caso de necessidade. Não que a gente esteja com algum problema, mas é bom sempre precaver, né, meus amigos? Mas antes, vamos encher o tanque ali de diesel. A gente gastou bastante ontem, foi um trecho muito longo aí, então a gente vai colocar um pouquinho aí para poder seguir viagem. A gente ainda deve ter em torno aí de uns 30, 40 litros, mas é bom a gente não andar com ele vazio, né? Então vamos abastecer e também para dar uma prestigiada aí, né, no posto, já que a gente dormiu aqui. Foi uma noite relativamente tranquila, a gente está na beira da rodovia, ela passa ali ao fundo, mas não houve muito barulho, né, amor? Não, só um tiozinho começou a chamar o outro gritando aqui atrás do carro. O Rodrigo nem viu, de tão cansado que ele tava, que ele dormiu com uma pedra. Eu escutei ele chamando o outro rapaz, mas aí ele, quando já encontrou, ele parou de gritar e a noite foi muito boa. Foi sim. Bora lá encher o tanque. Bora. Hola.
25 litros. Ó, e aqui o valor do diesel tá 25,29 o litro. E eu percebi uma coisa, amigos, o posto de gasolina, ele separa os bombas de diesel e gasolina, porque aqui não é comum veículo pequeno a diesel. É como nos Estados Unidos, veículos só grandões, ônibus, caminhões são a diesel. Caminhonetes assim, Van, né? vans, é tudo gasolina. Então é bem estranho isso. A pessoa até pergunta, é diesel seu carro? É diesel, é diesel. E pessoal, o total aqui foi 632 pesos mexicanos. Vamos deixar aí na tela a cotação atual. Foram 25 litros que eu coloquei, é o que a gente tinha de dinheiro. Não deu pra colocar mais, mas é o suficiente pra gente chegar. Tchau, Graça. É o suficiente pra gente chegar lá em... Vamos falar a cidade, meus amigos? Claro. Puebla. Puebla de Zaragoza. Vamos fugir do calor daqui dessa cidade, porque olha, hoje vai bater quanto, gordo, aqui? Está previsto hoje 41 graus e, meus amigos, amanhã já vi até uma mensagenzinha de clima no celular. Eu acho que ele tem alguma aviso Algum alerta, pelo né? Google. Sim. Amanhã está previsto 43 graus nessa cidade, meus amigos, o que não é comum essa temperatura. E em Puebla, por ser altitude, 2.200 metros, é um clima fresco, é uns 30 graus de dia, 28, mas à noite vai para 12. Aquele fresquinho para dormir. Vambora, que hoje tem muito tempo de estrada, já são 9h30, saímos tarde, porque o motorista precisava descansar um pouco, dormir. Ontem foi bem cansativo, né? Ainda chegou, editou vídeo aí pra vocês no YouTube. Gente, deixa essa curtida, comenta, compartilha os vídeos, ajuda aí a fortalecer nosso canal, né? Vocês não têm ideia do trabalho que é pra gente manter aí uma frequência, uma constância e ainda estar viajando ao mesmo tempo. Sim. É um trabalhinho aí que exige bastante. Ontem eu fiquei aí, chegamos por volta das 9 horas aqui, 8h30, 9 horas, e eu fiquei até quase meia-noite fazendo um vídeo para que saísse nos dias aí que a gente programa. Tudo para deixar vocês aí sempre com bastante informação dos nossos caminhos e para quem tem interesse aí nesse estilo de viagem. Então, vamos compartilhar o nosso vídeo aí com os amigos. Tem várias maneiras de se compartilhar um vídeo, tá? Só para quem não sabe, mas uma maneira que nos ajuda bastante é o compartilhamento por WhatsApp. Tem um link que você cria e se você encaminha para um grupo, via WhatsApp, grupo familiar, grupo de amigos, ele chega e ajuda a gente pela indicação. Então é bastante importante essa ajuda de vocês, nossos seguidores aí, tá bom? Não quer mandar num grupo, deixa aí no status do WhatsApp também, qualquer um pode ver. Exato. Nos ajuda muito. Então bora dali. Bora. Aí ontem a gente nem comentou, mas esse posto a gente não precisou pagar pra dormir, diferente do posto que a gente dormiu a primeira noite, que a gente fez uma colaboração, né? Mas aqui não tinha nenhum segurança, nada, então a gente não precisou pagar pra dormir. A gente só perguntou ali pro frentista se podia dormir ali, a gente sempre pede autorização quando chega no posto de combustível, né? E aí eles autorizaram e a gente dormiu tranquilamente. E para os amantes de cerveja, olha quem tá aqui na frente, gente. Uma das plantas, fábrica da Corona Extra. Quem gosta aí de uma Corona? Olha, Companhia Cerveceira del Trópico. Que bonita a fábrica, grande. Estamos saindo de Oaxaca, nosso segundo estado aí do México, e já tem um pedágio aqui. Vamos ver quanto que eles vão nos cobrar. Vamos ver, caminhão, autobus 47, caminhão 47. Vamos lá. Olá, amigo. Caminhão dos ejes. Tá cobrando como caminhão, né? Caminhão dos ejes. Graças. Por que eles passam cartão só pra... ¿Aceita tarjeta acá también o no? Pura tarjeta llave, tarjeta bancaria nada. Ay, gracias. Não aceita cartão então, né? Não.
aqui, né? É, nesse... Esse daqui é uma divisa de estados entre Oaxaca e, se não me engano, é Veracruz. É. Olha que linda a ponte. Olha, e tem um rio enorme. Olha o rio aqui do lado. E os caminhões canavieiros, como que chama esses aviões? Não, caminhões. Canheiros. Canheiros. Olha o rio. E olha a fila do outro lado, gente, pra passar no pedágio. Olha só, esse caminhão é cabeludo. Meu Deus, ia ficar tudo pra fora, assim. Os cabelos todos zoados. Nossa, ele é um trator que tá É um puxando. trator. Meu Deus, se sair do lado dele aqui, se cai esse negócio. Gente, olha a fila. E eu paguei pedágio por causa da ponte ou por causa dessa pista ruim aqui? É. Meu Deus. Aqui nós pagamos 47, que é como caminhão 2 eixos, porque nós Deus. temos rodado duplo. Ruim aqui. Tem uns buracos aqui na frente. E o de carro seria 26. Então a gente tá pagando quase o dobro de um de carro ou uma van de rodado simples, né? A gente paga o pedágio o dobro. E aí eu comentei com vocês que a gente ia pegar uma pista aí sentido Puebla, que seja através de via pedagiada, mas agora eu vou rever essa situação, vou pensar aí na hora que eu chegar nessas autopistas que são pedagiadas, ver quanto custa e ver se compensa, se vale a pena a gente fazer esse caminho, senão a gente volta para a pista normal, não pedagiada, para economizar, porque se for o que a gente está prevendo no Google Maps, que dá uma previsão de pedágio, ele está dando uma previsão de cerca de 400 Pesos mexicanos, incluindo esse aqui, então daria em torno de 380, vai. Se for o dobro, vai ser 760, e isso dá em reais quase 250. É quase um tanque de diesel que eu coloco aí, meio tanque de diesel, então vamos avaliar. E o outro caminho era quanto tempo a mais? 1h30. 1h30, mas é. Vamos avaliar. Vamos avaliar. A pista não tá muito boa não, né? Vamos ver quando chegar na autopista, porque aqui ainda não é autopista, né? Chegou o momento, estamos pegando aqui a autopista, a pista pedagiada. Nossa primeira pista pedagiada aqui do México. Vamos ver as condições, vou mostrando aí pra vocês os valores dos pedágios que vamos pagar. Torçam por nós para que não seja muito caro. Ai, ai. Estamos entrando aqui na autopista. E aqui, ó, vocês conseguem ver, tá escrito cota do lado e livre do outro. Então, cota quer dizer pedágio. Quando vocês verem aí a autopista de cota ou cota do lado ali, é pedágio, uma via pedagiada. E a gente vai pegar essa aqui com cota, que é a pedagiada. Nossa primeira autopista aqui do México. Vamos ver as condições dela. E preços principalmente, E né, meus preços. amigos? Olha, dá pra ver que é mais lisinho. Olha, né? até mudou o asfalto aqui, ó. Chegando, vamos lá. Vambora, vamos darle. Na carretera federal 145 de cota por 2 km. Decota, carreteira Decota, até o GPS fala. E o motorista agradece essa pista lisinha depois da estrada esburacada ontem. A última estrada ali que a gente pegou, gente do céu. Algumas coisas valem a pena pagar, né, meus amigos? Bom, então estamos apenas no início, então vamos ver como ela vai ser continuando. Estamos chegando no primeiro pedágio aqui dessa autopista. Eles chamam de Caseta de Cobro. Vamos ver quanto vai ser esse primeiro pedágio aqui na autopista mexicana. Quanto? 169, eu acho. 169, então. Caminhão 2 eixos. Hasta Puebla, ¿cuántos son de esos? Hasta Puebla. ¿Cuántos? ¿Más dos? ¿Nesse valor? Más o menos. Sí. Gracias. Graças. Bom, Não foi muito mais. não, que o do carro, né?
É, o carro era 169. 130, né? É, o nosso foi 169, então não é o dobro. Ufa. Mas ela falou que tem mais 2 desse, né? Mais 2. Vai uma graninha. Vai uns 500 e pouco aí. Vamos lá. E parece que os caminhões também usam bastante essa autopista, hein? Tá cheio de caminhão. Estamos abastecendo de novo aqui, paramos porque... Rapaziada, a subida é É brava. subida, muita muito subida e o carro gasta mais. E a subida com calor, porque é muito quente. Então, ar-condicionado ligado, ventoinha liga. Ela tem uma ventoinha magnética, então ela acaba usando meio que a força do motor também para refrigerar. Então, é bom abastecer para garantir, né? E o Juan viu ali que tá ultra barro açufre nesse posto, no Repsol, né? É. Então, provavelmente aqui é o S10 mesmo. É, bom saber, né? Pessoal, estamos subindo uma serrinha aqui. A cidade ficou lá embaixo. Serrinha nada, montanha. Isso aqui é montanhoso, meus amigos. Aqui a gente vai chegar a torno de 2.200 metros. Mas a cidade do México, ela fica nessa altura mesmo. E tem montanhas no entorno dessa região aí de Puebla, cidade do México, que chegam aí perto dos 6.000 metros. Cordilheirana mesmo. E aqui atrás tem um pico nevado. Pico de Orizaba, é a montanha mais alta aqui do México. Pessoal, saímos aqui então do estado de Veracruz e já entramos no estado de Puebla. E gente, tá subindo aqui, estamos subindo ainda. Mas, graças a Deus aqui a pista é boa. Estamos indo com cuidado, a pista é dupla. Então é só ir com tranquilidade. E tá de dia, né? Facilita muitas coisas. Ah, é assim, tá com neve. Gente, depois de tanto tempo, um pico nevado de novo. Esse é o Pico de Orizaba e ele tem uma altura de 5.636 metros. É bem grande, por isso que ele tem a nevinha ali em cima, a neve eterna, né? Nossa, muito legal ver neve de novo depois de tanto tempo. E essa é a montanha mais alta aqui do México. A terceira montanha mais alta da América do Norte e o terceiro vulcão mais alto do hemisfério ocidental. Gente, o bicho é grande, viu? Gente, o segundo pedágio, parece que nosso carro é o dobro. O valor da nossa van é o dobro. Carro tá 161 e caminhão 2 eixos tá 332. Meu Deus do céu. Ferrou. Bom, a gente tem dinheiro para um pedágio, então vamos ver se aceita cartão aqui. Não, a gente vai ter que parar pra sacar mais. Porque tem mais um pedágio até Puebla. Amigo, tarjeta? ¿Solo efectivo?
Essa? Gente, isso mesmo, ó, 332. Meu Deus, vamos deixar a conversão aí na tela. Vai ver se tem um caixa eletrônico aí. Ah, vamos ver se tem um caixa aqui. Porque se tiver mais um pedágio nesse valor, Lascou. não vai dar. Não tinha caixa eletrônico pra gente poder sacar mais dinheiro. Então a gente calculou daqui até Puebla, de onde estamos, daria 1h24 na autopista e 1h40 numa pista não pedagiada. Então a gente optou por ir pela via não pedagiada, tentar evitar esse pedágio que a gente não sabe o preço e pode ser que o nosso dinheiro não dê para pagar esse pedágio, né? Como a gente precisou usar o dinheiro que a gente tinha para abastecer, porque lá onde a gente parou no posto de combustível, a maquininha não estava funcionando, eles estavam sem internet, então a gente acabou usando o dinheiro que a gente tinha. Não que a gente saiu desprevenido, a gente saiu prevenido com dinheiro, mas a gente acabou gastando. Então agora vamos lá pela via não pedagiada e a gente vai mostrando aqui pra vocês como que é essa via não pedagiada, se tem muito buraco ou se não tem. Olha, essa autopista, ela no geral ela é muito boa, né, gordo? Mas tem umas partes com bastante remendo também. Não é um asfalto assim que dá pra falar, olha, vale R$100 no pedágio que a gente acabou de pagar. O que acontece é que a faixa da direita, onde passam os caminhões, ela é horrível. Sempre esburacada, com várias estampas, os caras só remendam. O asfalto não foi com qualidade, então eles só ficam remendando. É péssimo isso daí, porque só tipo, tapa um buraco, mas depois o caminhão pesado vai lá e faz outro. O preço desse pedágio aí é um absurdo que a gente pagou, pela qualidade que é a pista, pelo que ela oferece também. Foi o pedágio que a gente pagou mais caro na viagem, né? Só não foi mais caro que aquele da ponte entre Uruguai e Argentina, que foi quase R$200. Ah, é verdade, esse aí foi caro também. Mas esse aqui foi quase R$100, aí depois a gente vai deixar a conversão dele. E foi um absurdo de caro. Mas essa via a gente vai continuar nela, na autopista, e sair antes do próximo pedágio. Saindo antes do próximo pedágio, a gente entra numa outra via, não sei se é estrada ou se é dentro de alguma cidade, mas a diferença está dando só 15 minutos, então compensa a gente evitar e gastar mais R$50 de pedágio. E achamos mais uma paradinha aqui, um posto. Vamos ver se a gente acha lá um caixa eletrônico para sacar mais dinheiro aí, para emergências, né? Pela carinha da menina, eu acho que não. Não tem carreiras. Não há carreiros. Não há. Bora então. Sem plata. Pessoal, pegamos aqui a via não pedagiada. E olha, a pista tá boa. É um pouco mais devagar, porque você vai passando pelo povoado, por cidades, né? Mas a qualidade do asfalto, por enquanto, aqui tá bom. Chegamos aqui em Puebla, essa cidade grande, pertíssimo da cidade do México. Estamos aqui já, nem acredito, mas deu certo. Chegamos no dia que a gente precisava e a gente vai estacionar no lugar que depois vamos mostrar pra vocês. O Rodrigo foi lá ver se a gente já consegue entrar e daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês como que é. Finalmente estacionamos, a gente conseguiu acessar aqui o lugar que a gente ia parar o carro. Vamos agora descansar. Foram 2 dias aí muito intensos de viagem, praticamente aí dirigindo o dia inteiro, bem cansativo, bem desgastante, mas graças a Deus chegamos bem, foi tudo tranquilo. Estamos aqui nessa cidade muito conhecida do México, muito turística também. E no próximo vídeo vamos explicar por que viemos para cá, para Puebla, e quais são os próximos passos aí que a gente vai dar aí na nossa viagem. Então, meus amigos, uma boa noite e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!